Comunidade Escolar, promovido pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II. O primeiro a gente fez um movimento mais interno, né, dos membros do comitê, para que a gente pudesse dar andamento à nossa inscrição na CONEP, né. O segundo foi um compartilhamento dos nossos estudos, e a gente tem isso gravado também no blog do CEP, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E esse terceiro, a gente está fazendo um movimento de avaliação, na verdade, de compartilhamento de mais ideias e de avaliação dos nossos trabalhos até aqui, considerando que a gente começou no finalzinho de 2018 e a gente está completando 3 anos aí de existência e de trabalho. Então, nessa manhã de troca de ideias, a gente organizou uma programação, né? Então, de 9 a 9h40, eu, Rogério e Milton, a gente vai falar um pouco sobre questões mais gerais a respeito do sistema CEP-CONEP, vai falar um pouco sobre o nosso CEP e o que a gente tem feito. Às 9h40, Natália e Edgar vão falar sobre a Resolução 510 de 2016, vão selecionar alguns tópicos que tratam da Resolução 510 de 2016, que é a resolução que fala sobre ética em pesquisas, em pesquisas que utilizam metodologias das ciências humanas e sociais. Às 10h20, Fabiano, Suzane e Fernanda vão falar a respeito do processo de submissão dos protocolos de pesquisa à Plataforma Brasil, vão também dar um panorama bem geral a respeito dos procedimentos, documentos obrigatórios, e vão compartilhar com vocês alguns problemas que a gente tem visto como recorrentes nessa nossa avaliação dos protocolos. Às 11h, Gabriel e Lígia vão falar a respeito do consentimento livre esclarecido, do processo de consentimento livre esclarecido, e vão abordar o olhar do participante do participante de pesquisa e a linguagem do termo de consentimento livre esclarecido, que já digo de antemão que é um dos principais problemas que a gente observa quando a gente avalia protocolos de pesquisa. E às 11h40 a gente vai falar um pouco sobre perspectivas futuras e fazer o nosso encerramento. Então, vocês já viram que é muita informação para pouco tempo. A gente não fez previsão de discussão em relação a cada tópico, porque a ideia, na verdade, é que a gente faça uma apresentação mais informativa e formativa, no sentido de apresentar para vocês, desconstruir um pouco a ideia de que a avaliação ética em pesquisa é algo, um bicho de 7 cabeças. Mas, de todo modo, embora a gente não tenha uma discussão específica em relação a cada ponto, vocês podem, quando vocês olharem para o lado esquerdo da tela de vocês, em cima tem uma mãozinha. Então, vocês podem escrever ao longo das apresentações perguntas aqui do lado esquerdo, né? Clica na mãozinha, vai abrir um campo para vocês escreverem as perguntas e vocês enviam. E, na medida do possível, a gente vai respondendo conforme a gente for apresentando. A gente também pede para que vocês mantenham o microfone fechado e a câmera fechada, para que o funcionamento do sistema ocorra da melhor forma possível. Posso começar? Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rogério, sou professor do Departamento de Sociologia, do Campus Realengo 2, atuo também no mestrado em Práticas de Educação Básica e sou um dos membros do CEP, junto com a Cátia, que é a coordenadora, sou o vice-coordenador. Então a ideia aqui é um pouco conversar com vocês sobre o porquê que existe um sistema CEP-CONEP, Porque, para nós, somos do Pedro II, que já há alguns anos, alguns até antes da gente se transformar em IFE, fazemos pesquisa, iniciação científica, orientamos um montão de trabalhos, fazemos pessoalmente várias pesquisas, e de repente nos deparamos com a necessidade de submeter essas pesquisas a um sistema
né, está ligado ao Ministério da Saúde, e aí surge uma série de dúvidas, por que agora eu tenho que fazer, antes eu não fazia. Então, a ideia um pouquinho é tentar explicar ou conversar com vocês sobre por que esse sistema existe, né, e quais são os parâmetros que levam à construção desse sistema. Né? Eu não vou entrar aqui numa historicização, porque isso já está lá no primeiro seminário que nós fizemos. Então, é só entrar no site do CEP que vocês encontram um pouco essa origem, né, do sistema, dessa ideia de avaliar as pesquisas. Mas o que eu queria pensar um pouco com vocês é que todo esse sistema de comitê de ética e pesquisa, ele é criado com um objetivo, né? Ele é instituído a partir de 96 no Brasil, né, para analisar eticamente a pesquisa com seres humanos, mas o fundamental está talvez no segundo parágrafo, né, no segundo ponto aí, né, onde fala lá no finalzinho assim, ó, foco na segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. Né? E aí sempre me remete à minha época, né, de mestrado e doutorado, um questionamento que a gente ouviu uma vez de um grupo de metalúrgicos na época. Né? Então a gente fazia pesquisa em sociologia do trabalho, entrevistava as pessoas, aí transformava em dissertação, tese, livro, palestra, um monte de coisas. E uma vez trouxeram, no lançamento de um livro, trouxeram os metalúrgicos. E aí um deles pediu a palavra, né, já falecido inclusive, e ele fala assim, não, a gente não tem nenhum problema com participar das pesquisas. Nosso único problema é que as pessoas vão lá, conversam conosco, perguntam uma série de coisas e nunca mais retornam. Né? Ou seja, elas vão lançar seus livros, vão fazer suas palestras, mas o retorno e o diálogo conosco ele se resume ao momento da pesquisa. E aí é óbvio que aquela é uma reclamação né, específica dos metalúrgicos, que naquela época eram muito procurados para fazer pesquisa na área de ciências humanas, mas é também uma questão para a gente pensar um pouco por que o sistema CONEP acaba tendo que ser construído. Né? Porque muitas vezes os participantes da pesquisa eles são desconsiderados, né? Eles são objeto, eles dão as entrevistas, mas há pouco cuidado, eu não estou dizendo que nós façamos isso, mas há pouco cuidado e muito pouca preocupação, né, sobre os direitos desses participantes, sobre a proteção desses participantes e sobre a segurança deles. Né? Cada vez mais nossas pesquisas têm enveredado por temas, né, que são sensíveis, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, na estrutura de vida das pessoas. E a gente precisa, a cada momento, ter claro que a gente está interferindo, né, na vida de alguém, né? Seja transformando a sua experiência e o seu olhar sobre o mundo numa pesquisa, né, num resultado de pesquisa, seja interferindo diretamente, dependendo do nosso tempo. Então, os motivos que geraram a construção dos comitês de ética são até mais sérios do que esse que eu estou falando, porque isso envolve questão de efetivamente experimentações com as pessoas, mas nós, principalmente nós que trabalhamos numa escola, temos que ter consciência dessas questões e, portanto, a necessidade de submeter é menos uma questão de vou criar um obstáculo, vou dificultar, não, é mais uma tentativa de fato proteger o participante, de pensar no participante. Né? Eu sei que cada um de nós, quando vai fazer uma pesquisa, pensa nisso, mas às vezes a gente está tão imerso na pesquisa que a gente não se dá conta de algumas questões. É aí que entram os comitês de ética, né? Que chamam a atenção para nós de alguns detalhes. Né? E é importante até entender que esse detalhe se refere exclusivamente à questão ética das pesquisas. Então, o sistema existe por conta dessa necessidade. Né? Só para pontuar para vocês, quer dizer, a Plataforma Brasil, a temida Plataforma Brasil, na verdade, é uma ferramenta eletrônica para que esse processo possa acontecer. Né? E preferencialmente, acontecer de maneira com a menor interferência pessoal possível. Tentei passar aqui, eu não consegui. Milton, eu não consegui passar. Deixa eu ver se consigo agora. Foi. Então, o sistema CEP-CONEP ele é ligado ao Conselho Nacional de Saúde, né? Mas as resoluções elas
tem, por exemplo, a resolução específica para as ciências humanas, reúne representantes de diferentes áreas do conhecimento, e aí é uma coisa também importante para a gente pensar em relação ao CEP, né? Ele não é formado, apesar de estar ligado ao Conselho Nacional de Saúde, os comitês de ética não são formados só por pessoas da área de saúde, né? Eles são formados com a maior diversidade possível dentro da instituição em que eles estão instalados, né? Que eles foram construídos. Então, por exemplo, vocês vão ver, quando aparecer aqui a composição do nosso CEP, vocês vão ver que os diferentes setores da escola estão representados nesse conselho. Então, apesar da ligação ao Conselho Nacional de Saúde, ele não é um sistema médico, né, ou da área de saúde, ele é um sistema que abrange as diferentes áreas do conhecimento. Né? Qual é a função do sistema CEP-CONEP? Elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa. E aí eu retorno de novo ao que eu falei no início. Os participantes são o nosso foco. Né? Ele é formado pela CONEP, que é a instância máxima federal, e pelos comitês de ética. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso comitê de ética aqui do Pedro II. Antes de eu falar de por que uma pesquisa, quais são as condições para que uma pesquisa seja ética, é importante entender que, na medida em que o Colégio Pedro II, né, passa a ter uma importância maior na construção de pesquisas, não só como campo de pesquisa, como era antigamente, mas também como produtor de conhecimento de pesquisa, que é feito na iniciação científica, que é feito pelos nossos servidores, né, professores, técnicos, nas suas mestrados e doutorados, também nas nossas especializações, nos mestrados estrito sensu. Então, nós temos uma série de espaços de produção de conhecimento. E, por isso, hoje, a gente precisa efetivamente ter um comitê de ética que possa não só acompanhar essas pesquisas, mas também possa estar mais próximo, inclusive na hora de definição dos caminhos éticos das pesquisas que são feitas por nós. Então, para ser ética, a pesquisa precisa atender a 4 condições. Né? Uma delas, respeitar o participante da sua pesquisa e sua dignidade e autonomia. Independe de quem é o participante. Ele pode ser o reitor da instituição ou pode ser um estudante com educação infantil. Né? Ele tem que ser respeitado em sua dignidade, na sua autonomia, e nós temos que reconhecer a vulnerabilidade e assegurar que ele pode participar ou não da pesquisa a partir da sua vontade. Né? Então, se ele começa a participar e resolve desistir no meio, ele tem esse direito. Né? Respeitar esse direito do participante. Uma outra coisa que uma pesquisa precisa, para ser ética, ela precisa ponderar os riscos e benefícios. Né? Tanto aqueles que a gente enxerga por conta do nosso trabalho, nossa área de conhecimento, como aqueles que a gente não percebe. Né? E aí vou voltar à importância do comitê de ética. Né? É alguém que olha, assim, ter o envolvimento com aquela pesquisa prático, que pode, de repente, perceber determinadas condições de riscos e benefícios que o Rogério não percebeu, porque ele está tão envolvido na produção da pesquisa que ele não se deu conta. E se a gente percebe que há riscos e possíveis para esse participante, garantir que aqueles que são previsíveis possam ser evitados. Né? Então, vou até me antecipar alguns colegas, mas dar um exemplo. Né? Se eu vou aplicar um questionário, fazer uma entrevista, que tem perguntas, né, que são sensíveis, né, eu já posso pensar se efetivamente a fazer aquela pergunta contribui tanto para a pesquisa que vale a pena fazer o nosso participante correr o risco de constrangimento e outras coisas. Né? E outra coisa fundamental é que a pesquisa possa ter relevância social. Né? Ou seja, ela precisa ter uma relevância social. Ainda que a gente não possa garantir que todas as pesquisas terão benefícios diretos aos participantes, ela precisa ter uma relevância social. Né? Toda pesquisa ela precisa ter como seu principal objeto, né, produzir algo de relevante para a vida social, para as pessoas e para a vida social delas. Vou parar por aqui para não estourar o tempo. Qualquer pergunta vocês podem fazer lá uma caixinha de cor. Bom, eu sou Kátia Xavier, né? Estou coordenadora do CEP junto com o Rogério.
e sou do Departamento de Educação Física. Dando continuidade aí à nossa apresentação, conforme o Rogério comentou, a proposta da existência dos comitês de ética em pesquisa é justamente garantir a integridade do participante do processo de pesquisa, e eu acrescentaria apoiar os pesquisadores nesse processo de observação dessa garantia. No site da CONEP, a gente tem documentos interessantes aí, importantes, para que a gente possa buscar informações para ver como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais segura, mais consciente, e por aí vai. Então, a gente destacou aqui, né, na página da CONEP, a gente tem aqui o Manual do Pesquisador, né, a versão 3.2, que é um manual que orienta os participantes no processo de submissão de protocolos de pesquisa. O Manual de Pendências Frequentes em protocolos de pesquisa clínica, né, embora não seja específico das ciências humanas, mas a gente pode extrair informações importantes. Né? Esses aqui são manuais mais técnicos voltados para os comitês de ética, né? Mas à esquerda aqui o pesquisador pode pegar informações importantes. E também tem vídeos aqui, que vocês podem buscar informações sobre o como fazer, né? Sobre como acessar a plataforma, o como submeter os projetos, os protocolos de pesquisa e por aí vai. Como é que essas etapas ocorrem, né? As etapas de submissão dos protocolos de pesquisa. Então, o projeto chega ao CEP via Plataforma Brasil. Muitas vezes as pessoas não conseguem observar a diferença entre o que é o CEP e o que é a Plataforma Brasil. E aí, mas o que é? O CEP é uma coisa, a Plataforma Brasil é outra. Na verdade, a Plataforma Brasil é justamente a ferramenta, conforme o Rogério falou, na qual os pesquisadores inserem os documentos, toda a documentação, para que seja avaliada pelos comitês de ética em pesquisa. Né? E essa documentação ela é recebida e validada, no caso, pelo secretário, que é o Milton. Depois dessa validação documental, os documentos são enviados, aí sim, para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pelos membros do Comitê de Ética em Pesquisa, um dos membros, para que ele possa observar se a apresentação do protocolo está dentro da conformidade ética. E aí essa avaliação ela vai para a nossa reunião, para a reunião de colegiado. E nessa reunião de colegiado, que acontece uma vez por mês, o projeto ele recebe um parecer, seja ele aprovado, com pendências, ou não aprovado, e, no caso, o parecer deliberativo, após a reunião do CEP, é devolvido ao pesquisador para que ele possa tomar as providências. Então, todo esse movimento é um movimento que dura um prazo específico que também é definido pelas resoluções. Então, a gente tem aí 30 dias corridos para poder liberar esse parecer. Considerando os 30 dias nesse movimento de recepção do protocolo pelo relator, avaliação do protocolo pelo relator, discussão da avaliação pelos membros do Comitê de Ética e liberação do parecer ao pesquisador. Acrescidos a esses 30 dias, na verdade, numa etapa anterior, tem o processo de validação documental, que é o que o Milton faz. Né? Então, está faltando a apresentação, está faltando a carta de apresentação do pesquisador. Aí o Milton vai lá e diz, olha, está faltando o documento tal. Então, no total, a gente tem 40 dias, né? 30 dias para avaliação do protocolo e 10 dias para validação documental.
Isso se o projeto não passar pela Conep. Então, os projetos mais complexos, eles vão para a Conep, e aí eles têm um prazo maior de avaliação. Os comitês de ética em pesquisa, eles se tornam corresponsáveis pelo processo de avaliação dos protocolos. Ou seja, a partir do momento que o pesquisador apresenta a sua intenção de pesquisa e passa pelo comitê de ética, cada um de nós coloca o nosso nome também, no sentido de dizer assim, bom, olha só, aquilo que o pesquisador está apresentando é suficientemente seguro, né, para que o participante se envolva. Então, a gente também se torna responsável pelos projetos de pesquisa na medida em que a gente libera ou não esse parecer a respeito dos protocolos. E a gente faz um trabalho que é um trabalho voluntário, na verdade, né? A gente tem uma carga horária dedicada ao CEP, mas sem dúvida a carga horária que a gente tem dedicada ao CEP é infinitamente menor do que a carga horária que a gente destina em todo o processo de estudo, de avaliação e etc. O nosso comitê de ética em pesquisa e aí no entendimento do grupo, né, e da instituição, é uma conquista para a nossa escola, né, na medida em que a gente é uma instituição que envolve pesquisas, que envolve pós-graduação. Então, quer dizer, quando a gente pensou em criar um comitê de ética em pesquisa, a gente pensou também em desenvolver um processo de avaliação dos protocolos que fosse alinhado com aquilo que a gente acredita em relação à pesquisa ligada ao ensino, ligada à educação básica em si, né? Então, a gente entende que o nosso CEP, além desse processo de avaliação dos protocolos, ele também tem uma função educativa. Então, esse eu acho que é um ponto também que eu gostaria de destacar. Presencialmente, a gente funciona no prédio da pós-graduação. Vocês estão vendo alguma coisa arriscada aqui? Eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui, Milton. Tem alguma coisa para permitir a anotação. Tenta clicar em limpar Pois é. aqui do lado. Aonde? Aí do lado direito, eu estou tentando clicar, mas não estou conseguindo. Deixa eu puxar para mim aqui. Puxa para você. Eu fiz alguma coisa aqui. Meu Deus, não tô. Aí do modo multiusuário. Agora vai. Agora vai. Passa para mim de novo. Foi. Questões da tecnologia, né? Então, a gente foi criado, voltando lá, né? A gente foi criado em 2018 e a gente começou a funcionar efetivamente em 2019, né? No sentido de avaliação dos protocolos. Presencialmente, a gente funciona no prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, né? No segundo andar. E de segunda a sexta, de 8 às 4 da tarde, tem o Milton lá para poder dar o suporte para o pesquisador presencialmente. Além disso, a gente tem também um e-mail que funciona aí full time, e que os pesquisadores eles podem perguntar, tirar dúvidas, enfim. A gente tem, na nossa página, a gente tem o nosso regimento interno, né? E no nosso regimento interno, eu queria destacar o artigo 2º, né, cuja explicita a finalidade do Comitê de Ética em Pesquisa, que é salvaguardar os direitos, os deveres, a integridade e a dignidade dos participantes da pesquisa e da comunidade científica, né? Entre as quais a autonomia, a não maleficência, a beneficência, a justiça e a equidade, né? E aí, ressaltar, a intenção é que a gente contribua para a qualidade da pesquisa e o desenvolvimento dessa pesquisa dentro de padrões éticos científicos. Então, quando a gente submete um projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa, a ideia é que a gente possa compartilhar o que a gente está fazendo
e que a gente possa também melhorar aquilo que a gente está fazendo a partir do olhar de outros pesquisadores que têm informação e formação para isso. Quem somos nós, né? Quem é o nosso grupo? É um grupo que é formado por profissionais da educação, né? Que tem diferentes áreas de formação e que está aqui para avaliar os projetos e para aprender também com esse processo de avaliação e compartilhar aquilo que está sendo aprendido, conforme a gente está tentando fazer aqui hoje. Então, a gente tem o Edgar Miranda, o Fabiano Salles, a Fernanda Pontes, o Gabriel Uriel, eu, Kátia Xavier, Lígia Mota, Natália Bastos, Rogério Mendes e Suzane Nunes. E aí vocês podem observar que a formação profissional é bastante diversificada, né? A gente tem gente da área da pedagogia, da biologia, da educação física, da sociologia e da biotecnologia e profissionais de diferentes setores também, né? Não vou dar spoiler, não, vou deixar o pessoal se apresentar. Estou falando aqui com o microfone desligado, né? Desculpa, bom dia a todos. Eu sou o Milton, secretário do Comitê de Ética, como a Kátia já falou com vocês. E eu vou falar com vocês agora sobre dois pequenos pontos importantes aqui. O primeiro é essa página aqui, essa página dentro do nosso blog, que contém as guias e os documentos que são os mais importantes para vocês anexarem ao processo de vocês. Aqui nós temos todos os modelos. E assim, a gente recomenda fortemente sempre aos pesquisadores que usem esses modelos, porque eles foram elaborados baseados em todas essas normativas aqui, que vocês também têm acesso nessa mesma página. Todas aqui, que são as normativas elaboradas pela CONEP, pelo Ministério da Saúde, que a Kátia, principalmente, né, e o Rogério, eles tiveram todo o trabalho de ler essas normativas aqui e elaborarem esses modelinhos aqui, que já estão todos dentro desses padrões, dentro desses parâmetros, e assim, evitam que vocês caiam em pendências bobas, que acabem atrasando o projeto de vocês. Eu só vou lembrar vocês também uma coisa importante, que é eu falo de todos os documentos, né? Mas tem um aqui que ele só é importante, deve ser utilizado se for realizada a pesquisa de vocês em alguma instituição que não seja o Pedro II, que é a carta de anuência, que esse é um erro bastante comum. Que às vezes a pessoa não está ciente do processo de como se dá, né, o processo de pesquisa dentro do Colégio Pedro II e acaba pegando esse modelinho aqui de carta de anuência, não sabe quem deve assinar e dá para um diretor ou para um chefe de departamento. E assim, chega no comitê de ética, chega na hora da pressão, vocês acabam rolando. Vocês têm que estar nessa junto à diretoria de pesquisa. Porque essa carta de ética é elaborada para as instituições que não têm, assim, não têm um processo de autorização de pesquisa, alguns colégios particulares que não estão habituados, né, com esse tipo de coisa, de passar a pesquisa, as pesquisas que acontecem lá dentro, que passam, né, pelo comitê de ética. Então a gente tem esse modelinho para auxiliar essas instituições. Mas dentro do Colégio Pedro II, nós temos a diretoria de pesquisa e está aqui embaixo, a gente tem até o aviso aqui, que quando o campo de pesquisa é o Colégio Pedro II, tem que verificar o procedimento de obtenção dessa declaração junto à diretoria, porque eles têm o próprio modelo deles, e que é o que a gente permite, né, valida a pesquisa de vocês dentro da instituição. Caso vocês tenham alguma dúvida, onde acessar, como proceder, porque assim, a gente elaborou os modelos, mas é importante que vocês saibam, né, o que as coisas estão ali. E assim, aqui nós temos todos os documentos que norteiam essa submissão de vocês aí dentro da plataforma. Aqui, ó, é uma outra página importante que é a página das reuniões. E todo final de ano elabora esse calendário e disponibiliza para vocês com a data das reuniões. E aqui, considerando todos aqueles prazos que a Kátia disse para vocês, dos 30 dias de avaliação e dos 10 dias de avaliação documental, que sou eu que faço, a gente elaborou aqui uma previsão de quando vocês devem submeter para que seja avaliado em determinada reunião. Então, vamos, por exemplo, para ser avaliado agora na reunião de junho, vocês teriam que ter submetido até o dia 28 de abril. Mas eu lembro a vocês assim, que vocês submetam, não se preocupem muito com isso aqui, que assim, caso tenha alguma folga, consiga avaliar com mais celeridade, vocês conseguem entrar talvez
na reunião anterior mesmo que tenha passado esse prazo. Não oriento isso aqui para vocês, porque assim, caso demore um pouco, eu pesquiso lá, tá demorando e tal, mas é por isso que a gente precisa desses prazos para que a gente consiga analisar com eficiência e com cuidado o trabalho de vocês, entendeu? Então, vamos lá. Aqui agora eu quero falar para vocês também, saindo, né, agora um pouco do blog, das estatísticas nossas. Esse tempo todo de funcionamento que nós temos já, que é curto, mas já dá para ver que a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Desde 2019, que foi quando a gente começou efetivamente a avaliar os projetos, a avaliação dos projetos, nós já avaliamos 272. E assim, a gente tem um apesar do dias, uma média de avaliação de 20 dias. Então a gente dentro consegue atender esses prazos. A maioria dos prazos a gente consegue atender. Pode ver, ó, aqui no 2020 a gente teve uma queda, né, um pouco dessa avaliação, principalmente quando a pandemia, os pesquisadores, até instituições como todos, ficamos assim, um pouco perdidos, sem saber o que fazer. Então, assim, a gente acabou tendo uma redução um pouco no início aqui por conta disso. E aqui são as quantidades de pareceres e as modalidades. Assim, nós temos 150 pareceres aprovados e 106 pendentes, somente 12 não aprovados. Eu acho que se vocês fizerem essa conta aqui, não vai bater. Vai ficar um pouquinho diferente aqui, justamente porque tem outros tipos de pareceres. Tem retirada. Às vezes o pesquisador ele entra com a pesquisa, ele desiste no meio do processo, ele pede para retirar. Ele não entra nessa conta aqui. Mas a diferença é pouca, de qualquer forma. Eu queria destacar aqui a quantidade de pareceres não aprovados. Ela é bem pouca, assim. Na verdade, a gente sempre destaca, né? A nossa principal função é orientar o pesquisador e não funcionar como um tribunal, como nada disso. Então, assim, essa quantidade pequena, elas geralmente são com problemas assim, que são considerados mais relevantes, né, no processo. São pesquisas que já começaram, que o CEP não deve avaliar, onde a instituição não aprova, assim, o pesquisador não consegue aparecer esse tipo, a anuência da instituição, esse tipo de coisa. Mas geralmente são problemas assim graves, onde o pesquisador já começou. Então, assim, o CEP não tem como avaliar uma pesquisa que já começou. Ela nem pode, na verdade, nem poderia, na verdade, fazer isso. É isso, assim, eu queria agradecer a vocês e deixar sempre claro que nós temos o e-mail disponível para vocês, onde eu estou sempre respondendo lá, quando vocês mandam dúvidas de vocês, e tento fazer essa análise do documental de maneira mais séria possível para que vocês possam se organizar e organizar a pesquisa de vocês e os prazos de vocês aí. É isso. Obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade. Caso vocês tenham alguma pergunta, está aberta aí. Vocês têm a caixinha em cima de perguntas, onde vocês podem deixar perguntas de vocês, caso vocês tenham tido alguma dúvida em relação à apresentação, ou caso queiram perguntar também em relação a qualquer outro assunto. Eu recomendo a vocês que aguardem mais um pouquinho, caso tenham algumas perguntas em relação à submissão, que a gente vai ter aí, vamos ter 2 apresentações bem legais falando sobre esse tema com mais detalhes também. Fique à vontade, bom dia a todos. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem, antes de começar a próxima apresentação, 6 minutinhos. Só escrever lá que a gente... Bom, assim, de fato, agora foi mais uma apresentação mais geral, né? Podemos adiantar um pouquinho, Kátia? E começar a apresentação? Sim, eu acredito que sim. Pessoal, eu acho que se não houve questões aqui nesse primeiro momento, a gente pode dar continuidade. Porque aí a gente aproveita, caso tenha questões nos próximos, né? Fica mais tempo para discutir. Isso. Então, vamos lá, então, prosseguindo, a gente tem a próxima apresentação, ética em pesquisas que utilizam metodologias das ciências humanas e sociais, e aí a gente vai falar um pouquinho da resolução 510/2016.